Olá, eu sou Ricardo Ferreira, eu sou coach e psicanalista e este é o Segredos da Mente. Seja muito bem-vindo, isto é feito para você. Bom que você está aqui no YouTube. Hoje eu vou te mostrar como usar isso para melhorar a sua vida. Aproveita que está aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa ideia com os amigos, ok? Se quiser, deixe um comentário, uma pergunta, que nós vamos sempre procurar te atender, porque isso aqui é feito para você, ok? Quem ficar até o final vai ter uma surpresa incrível, ok? Agora, o tema de hoje... Bem, hoje o que nós vamos tratar é o princípio de gênero, né? Como o gênero pode mudar a sua vida. Como o seu entendimento sobre esse conceito de gênero pode mudar a sua vida. Mudar a sua vida. Gênero masculino e feminino está em tudo, né? Nem machista, nem feminista, mas sim masculino e feminino. Hoje nós vamos tratar do 7º princípio hermético, o princípio de gênero. Bem, mas quem sou eu para falar disso para você? Ah, garoto, vamos lá, vou te mostrar. Tá aqui. Publiquei esse livro, A Escolha, em 2010. Depois de 30 anos pesquisando tradições e ciências, eu fiz essa publicação onde eu mostro várias correntes de pensamento das tradições, explicando o mesmo tema, que são as leis espirituais do sucesso, ok? Vamos olhar aqui o princípio de hoje. O princípio de hoje nós vamos tratar do princípio de gênero, que é o 7º princípio hermético. Para quem já acompanha a gente, já viu que a gente estava aqui na primeira fase, né? Que foi a versão indiana das leis espirituais do sucesso. Agora nós estamos na versão egípcia. Hoje é a penúltima apresentação da fase egípcia. A próxima apresentação, o próximo capítulo, nós vamos fazer o fechamento dos conceitos herméticos, né? Dos princípios herméticos do Antigo Egito e da Grécia. Hermes Trismegisto nasceu há 4.000 anos antes de Cristo. Então, se considerar a nossa datação de hoje, nós estamos falando de uma pessoa que ensinou há 6.000 anos atrás. Os princípios ensinados por esse homem, por esse ser, estão aí transmitidos de boca a ouvido nesses últimos 6.000 anos. Foi publicado na virada do século XIX para o século XX, um exemplar da editora Pensamento no Brasil chamado O Caibalion. Você pode achar em livrarias boas e você vai encontrar os princípios herméticos, ok? Vamos ler aqui para você o que está no livro A Escolha, que ele foi referência do livro A Escolha. 7º princípio, O Caibalion, hermetismo ético do Antigo Egito e da Grécia. Autor desconhecido, sabedoria milenar atribuída a Hermes Trismegisto, 4.000 anos antes de Cristo. 7º princípio é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Caibalion, página 28 do Caibalion. Ok? Aqui é a página 48 do livro A Escolha. Vamos pensar um pouquinho nisso, vamos explicar isso, como é que isso funciona na sua vida. Muito bem. Primeira coisa é a gente entender, né? Que quando nós estamos falando desse conceito, é um conceito de lei universal. Então, não depende da minha crença ou da sua crença, isso não faz a menor diferença, é como a lei da gravidade. Se eu acreditar ou não na existência dela, não muda nada. Ela continua existindo e continua agindo e interferindo nas nossas vidas. Esse princípio de gênero, ele mostra que esse movimento, né, masculino, feminino, que está em tudo, em tudo. Eu vou mostrar isso para vocês aqui hoje, como você aplicar na sua vida de uma forma muito fácil, ok? Para quem está acompanhando com a gente, lembre-se que a semana que vem nós faremos o fechamento dessa fase da websérie, trazendo as vertentes egípcia, ok? Muito bem, exemplos. O aqui e agora, eu estou exercendo o princípio masculino e quem está ouvindo nesse momento está exercendo o princípio feminino. Essa questão de masculino e feminino aqui, no conceito do princípio de gênero, é um movimento contínuo, pendular, né? Está sempre movimentando para um lado ou para o outro. Por exemplo, quem faz uma proposta é masculino, e aí tem uma contraproposta, que é o lado feminino.
você vai fazer um estudo, né? Vai fazer uma tese sobre um determinado assunto. Aí tem a antítese, que é a antitese. Então a tese é masculino e a antítese é feminino. Transitando entre a tese e a antítese, você chega a alguma conclusão sobre algo. Senão, não se chega a conclusão, fica simplesmente numa repetição, né? Pensar é masculino, agir é feminino, ação é feminino, né? Aí você fala, poxa, mas eu sou homem, estou agindo, então sou feminino. Não estou falando de condição sexual, estou falando do princípio da sabedoria milenar hermética, né? Pensar masculino, ação feminino. Você vê que esses princípios estão dentro de todos nós, sejamos homens, mulheres, qualquer um de nós, esses princípios estão na nossa vida, no dia a dia. Então, idear, ideação, né? Masculino, plasmar, feminino. Para ser criado esse universo que nós vivemos aqui, existe uma fase de ideação, que seria uma fase de imaginar como seria um planejamento, né? E aí existiu a fase de plasmar, de gerar, fazer que isso aconteça, que é feminino, ok? Aí nós temos também, por exemplo, a semente é masculino e a germinação da semente é feminino. Olha que interessante. Você pode ter uma semente, se ela não germinar, vai acontecer alguma coisa? Vai nascer alguma coisa? Nada. Então precisa sempre você ter uma interação entre esses dois princípios, masculino e feminino. Por exemplo, a fecundação e a geração dos seres vivos, né? Vamos pegar os seres animais e até mesmo humanos, sempre vai ter esse princípio de fecundação e de geração, masculino e feminino. Bom, mas eu não sei, e no corpo humano, como é que funciona? No corpo humano, vamos pegar o cérebro, por exemplo, nós temos dois hemisférios, né? Esquerdo e direito, que se refletem no corpo de forma inversa. Então, dentro da minha cachola aqui, dentro do meu crânio, o hemisfério esquerdo aqui, ele se reflete no corpo, do lado de fora, no lado direito. Então, quando eu estou mexendo a minha mão direita, é o hemisfério esquerdo que está trabalhando. Quando eu mexo o hemisfério direito processa, ele reflete na minha mão esquerda. Então, tem essa coisa invertida. Do interno para o externo tem uma inversão. Olha que interessante isso, né? Por que será? E aí, por exemplo, o hemisfério esquerdo, ele processa razão, análise lógica, memória, né? E é onde está a dúvida. Sempre você questiona, bom, será? Será que isso? Será que aquilo? Toda vez que tem esses aspectos, entre outros, né? Estou resumindo para você, é hemisfério esquerdo processando. E aí você tem o outro lado, hemisfério direito, onde está a emoção, a criação, a criatividade, né? Os insights, a meditação, né? E está a intuição. Olha que interessante. Então, assim, você está sempre transitando entre um e entre o outro. Se a pessoa ficar muito na intuição, vira crendice. Se ela ficar muito no raciocínio, fica uma coisa xoxa, sem graça, né? E a jogada aqui do princípio de gênero é a gente aprender a balancear, né? Um pouco para cá, um pouco para lá, para você melhorar o seu resultado, ok? Bom, o entendimento das leis espirituais de sucesso, ele faz, na verdade, um upgrade mental e emocional para você, né? Para quem, quando a pessoa compreende, a coisa fica mais fácil, a vida fica mais fácil, porque você passa a entender como se posicionar em cada momento da sua vida, né? Bom, nós fazemos várias ações para propagar essas informações. Por exemplo, nós temos um curso que chama-se Códigos da Mente, que é um curso que é lançado algumas vezes no ano, 2 vezes no ano, às vezes 3 vezes no ano. A gente tem turmas para esse curso Códigos da Mente. Independente de você poder ou não estar numa dessas turmas, nós estamos sempre publicando, né, vídeos, websérie como essa, Leis Espirituais de Sucesso, vídeos curtos, temos diversos caminhos, né, nas redes sociais, divulgando informações fracionadas que vão te levar a melhorar a sua vida. São dicas para você aplicar na sua vida. Temos também artigos, né, que são publicados para quem preferir ler, né, no nosso site, que é segredosdamente.com.br. Então, ou seja, eu faço isso aqui com muito gosto, né? Para mim, meu prazer na vida é compartilhar ideias que libertem pessoas, né? E é o que eu estou fazendo aqui mais uma vez, beleza? Vamos lá. Como que a gente pode, então, né, aplicar esse princípio e tornar a nossa vida melhor? Quando você entende os princípios herméticos, você toma as rédeas da sua vida.
Você toma o controle que é possível sobre a sua vida. Ao invés de você ser uma consequência, você passa a ser uma causa do que vai acontecer na sua vida. Se você entender como usar a sua mente e a sua emoção, você adquire a capacidade de materializar o que você quiser na sua vida. O que acontece na sua vida é exterior, é um reflexo do que está dentro de você. Se você conseguir se manter emocionalmente e mentalmente focado em coisas que te levam numa determinada direção, é para lá que você vai. Então, toda essa questão do que está acontecendo na vida da humanidade como um todo é um reflexo do interior, né? Aí, se você olhar os noticiários, as coisas, você fala, nossa, mas tem muita coisa ruim acontecendo pelo mundo e tal. Pois então, porque isso está dentro das pessoas. Quando você modificar isso dentro de você, modifica fora. Mas enquanto dentro das pessoas elas ficam botando o poder fora delas, né? A culpa é do outro, a culpa é do patrão, é do governo, do marido, da esposa, sempre de alguém e menos sua, né? Então você fica sempre vulnerável aos outros, ao passo que você pode assumir a sua responsabilidade sobre a sua própria vida e desenvolver conhecimento e ação, conhecimento e ação. Pois que só ação sem conhecimento, muita burrada vai fazer. E só conhecimento sem ação também não serve para nada, vai gerar um monte de sofrimento. Então esse balanço entre conhecimento e ação é o princípio de gênero. Tá? Buscar mais conhecimento, princípio masculino. Pôr em prática, princípio feminino. Percebe? Essas coisas têm que estar sempre em andamento, né? Às vezes você fala assim, ah não, mas buscar o conhecimento é feminino e a ação é masculino. Você pode inverter a forma de falar, mas o princípio não muda. Ele continua sendo o mesmo. Vou fazer um resumão disso aqui. Pega aqui quem conhece a história do Arquimedes? Quem quer ser Arquimedes? Arquimedes é o cara do Eureka. Como é que aconteceu isso? Baseado no modelo do Arquimedes, eu vou te mostrar como você aplica agora na sua vida, o princípio de gênero e já ter efeitos imediatos de melhoria nos seus resultados. Legal? Muito bem, o Arquimedes foi incumbido de encontrar a resposta, se uma coroa era de fato de ouro ou não, ou se ela era de prata, ou de qualquer outro metal. Então o rei queria saber se ele havia ganho essa coroa, se ele estava sendo presenteado ou se estava sendo trapaceado. E Arquimedes pensou, e ele era o maior sábio daquele reino, e não encontrou a resposta. E chegou lá para o rei e falou, rei, pensei, analisei, mas eu não encontrei a resposta. Então você vê, o Arquimedes usou o hemisfério esquerdo do cérebro, analítico, racional e tal. E aí você pensa que motivação é uma coisa de hoje? Motivação é muito antiga. O rei disse para Arquimedes, Arquimedes, amanhã você vai estar no almoço aqui no palácio. O Arquimedes, nossa, que bom. Bem, se você encontrar a resposta, você vai estar sentado ali numa dessas cadeiras almoçando comigo, o rei. Mas se você não encontrar a resposta, a sua cabeça vai estar numa bandeja adornando a mesa do banquete. Olha que motivação! Arquimedes saiu de lá apavorado, né? Pô, vou morrer, como é que eu vou saber qual que é a resposta desse negócio? Eis que ele trabalhou a noite inteira e não achou a resposta. E aí, ele falou, bom, vou morrer mesmo, né? Então vou tomar um banho. Tomar um banho de banheiro, entrou lá na banheirinha dele e tal, né? Tomando um banho, já que perdi mesmo, né? Percebe que ele desistiu de raciocinar, desistiu de analisar. Deixa pra lá, relaxou, estava lá na banheira. Naquele tempo não existia patinho de borracha, mas se tivesse, tinha um patinho amarelinho lá na banheira dele. Tá? Aí de repente cai um objeto, que pode ser um sabão, qualquer coisa na água, e ele vendo o objeto afundar, ele entendeu como que ele iria responder ao rei a pergunta se a coroa era desse metal ou daquele, se era de ouro ou de prata. E aí ele ficou tão feliz que ele encontrou a resposta que ele saiu gritando pela rua, Eureka, 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 que na verdade é encontrei. Então ele ficou famoso na história como o homem que saiu nu pelas ruas gritando Eureka. O que ele descobriu é o seguinte, a densidade dos metais. Então mandou fazer outra coroa de ouro igualzinho, e pôs as duas para afundar. Se elas afundarem ao mesmo tempo, elas são de ouro. Mandou fazer outra de prata, igual àquela que era de ouro, e botou para afundar. Elas afundam em velocidades diferentes, porque a densidade de um metal e do outro é diferente. Olha que interessante.
Baseado nesse conceito que se desenvolveu toda a navegação, né? Inclusive essa expansão de colonização dos portugueses pelo mundo, os espanhóis e tal, se baseou nesse conceito que o Arquimedes apresentou. Veja que interessante. Mas o legal aqui, trazendo para nós o princípio de gênero, como é que o Arquimedes fez? Ele usou primeiro masculino, analítico, crítico, racional, estudou, calculou, pesou, mediu, tal, esgotou. Chega uma hora ele largou disso, desistiu, vou tomar banho de banheira, relaxa, tal. Quando você relaxa, inverte a polaridade no cérebro. Aí vem descontração, relaxamento, intuição, meditação, insight, achei a resposta. Então, qualquer problema que você tiver na sua vida, você pode fazer a mesma coisa que o Arquimedes fez, usando o princípio de gênero, tá? O 7º princípio hermético. Analise, calcule, pese, mede, faz tudo que você puder para entender aquilo racionalmente. Tá? Depois você entrega, larga a mão disso, vai tomar um banho, vai relaxar, vai distrair, pensar em outra coisa, fazer tricô, crochê, qualquer coisa, relaxa, deixa a cabeça vazia e vai vir a resposta para você. Legal, né? Muito grato por você estar aqui. O extra que eu te falei no início está lá na descrição desse vídeo. Clique aqui para baixo e aproveite essa extra incrível para você. Lembre-se, as nossas publicações têm várias opções. Se você quiser, você pode se inscrever no programa O Sucesso Está Perto de Você e vai recebendo dicas por WhatsApp ou por e-mail, como você preferir, ok? Seja muito bem-vindo. Eu sou Ricardo Ferreira, sou coach e psicanalista e eu te vejo por aí ou no próximo vídeo.